Olá, amigos e amigas, boa noite. Fazer aqui um balanço dessa semana. A semana, quando eu digo aqui na Câmara dos Deputados, intensa. Comecei na segunda-feira já participando dos 30 anos da Associação Brasileira de Hemateres, que é a Asbraer, onde eu pude interagir com o presidente Nivaldo, os presidentes das Hemateres do Brasil, a ministra Tereza Cristina, o presidente da Anater e também o secretário da Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura. Comemorar os 30 anos da Asbraer significa uma grande luta, essa luta que eu também tenho 30 anos aí trabalhando na Emater Minas Gerais, fui 3 vezes presidente da Asbraer e na nossa gestão foi que nós começamos uma grande caminhada para reconstruir esse sistema tão importante para a agricultura brasileira. Foi com o presidente da Asbraer que nós começamos um movimento. Depois esse movimento se fortaleceu quando eu vim para a Câmara dos Deputados, criei uma subcomissão da Agricultura Familiar e Extensão Rural. Isso desagou na criação da Anater. A Anater, que é a Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural. Ainda na segunda, eu participei de uma reunião como líder do Solidariedade com o ministro Paulo Guedes, da Economia, o ministro Ramos, da Casa Civil, e o ministro Braga Neto, da Secretaria de Governo, para discutirmos quais as medidas para a retomada da economia brasileira. Nessas medidas que nós discutimos, o ministro Guedes e os demais ministros apresentaram 2 pontos. Um, retorno seguro ao trabalho, seguindo o protocolo de acordo com cada tipo de economia, cada tipo de negócio. E o outro, ele me chamou de um choque de investimento para criação de empregos. E ter um programa que deve chamar tem um Renda Brasil, que seria para as populações mais carentes, e também o Pro Brasil, onde eu propus que, para a retomada da economia rural, da economia agrícola, investir 500 milhões na assistência técnica e extensão rural através da Anater, onde as hemateres do Brasil recebessem recurso, até porque esse ano o Ministério da Agricultura só tem 51 milhões. Eu estou propondo 500 milhões de recursos do governo federal, recurso para chegar desburocratizado lá na ponta. E disse o seguinte, que segundo o censo agropecuário, 1.700.000 agricultores, eles não têm nenhum tipo de acesso a nenhuma política pública e eles precisam serem atendidos pelo Estado brasileiro. Então eu falei que um agricultor que não recebe assistência técnica, em relação àquele que recebe assistência técnica intensiva e de qualidade, a renda é 4 vezes maior. O valor bruto da produção por hectare ano é 4 vezes aquele que recebe em relação ao que não recebe assistência técnica. E propus também mais 200 milhões para o INCRA, sendo 100 milhões para fazer os títulos para os assentados da reforma agrária, que são quase 700 mil famílias, e mais 100 milhões para regularizar o título daqueles ocupantes de terras públicas, especialmente na Amazônia Legal. Depois dessa reunião com os ministros, na reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária, a Frente adotou essa bandeira desses 700 milhões, 500 milhões para a Anater e 200 milhões para o INCRA. Estivemos reunidos com a ministra Tereza Cristina, levamos para ela essa proposta e que essa medida, a nossa expectativa é que seja anunciada junto com o Plano Safra. E também para a ministra nós levamos lá alguns pedidos do Plano Safra. Baixar a taxa de juros, baixar a remuneração dos bancos, que nós chamamos de spread. Os bancos cobram para emprestar o dinheiro, para cuidar ali do processo de financiamento. Aumentar recursos para o seguro. Então, reduzir taxa de juros, reduzir a remuneração dos bancos, aumentar o recurso do financiamento, especialmente aquelas linhas para garantir sustentabilidade. E hoje nós reunimos com a diretoria do Banco do Brasil, levando esse mesmo pedido. Pra vocês terem uma ideia, o agricultor familiar, o pequeno produtor, se ele tiver uma taxa de juros de 4%, quando chega no final, o que ele paga de seguro que tem que pagar para o banco e outras taxas, o que ele paga ali do spread, que nós chamamos de remuneração do banco, ele paga 2,9 vezes. Então, se ele tem uma taxa de 4%, ele paga quase 14% o custo anual do seu recurso. Guarda 2,2. Se for o médio produtor, é 2,3%. A taxa de juros do médio de 6%, ele também vai pagar quase 14%. E o grande
paga duas vezes, a taxa de juros de 8 ele paga duas vezes, paga 16% ao ano. Só que o que acontece? Quanto menor, mais ele paga. Isso está concentrando no Brasil os recursos na mão de menos produtores, que são dos grandes produtores. Então nós queremos, o presidente Alceu Moreira, o presidente da Frente, nós tivemos com a ministra Tereza Cristina, estivemos com o presidente do Banco do Brasil, para que isso seja resolvido. E devemos ter mais uma reunião com o ministro Guedes da Economia. Reunimos também, e aí esse é o tema, né? Eu falei do Plano Safra, falei dos recursos para assistência técnica e extensão rural, falei dos 30 anos da Asbraer, e agora eu estou tendo a honra de relatar projetos de leis para apoiar os agricultores familiares nesse tempo de pandemia. São 24 projetos que foram apresentados na Câmara dos Deputados e eu tive a honra de ser convidado e indicado pelo Colégio de Líderes para relatar esses projetos. Eu já reuni com as organizações dos produtores, com a CONTAG, com a MPA, com a FETRAF, com o Movimento de Mulheres do Campo, dos quilombolas, e também reuni e ouvindo a Asbraer, que é a Associação das Emateres, as Emateres, a consultoria da Câmara, os líderes dos partidos. Estou fazendo uma concertação, uma engenharia de consenso em relação a esse tema. E eu vou falar para vocês rapidamente os pilares. O primeiro pilar é um crédito rural emergencial. Como eu disse, o IBGE já nos mostra que 1.700.000 agricultores produzem para a subsistência. Então, esses nós queremos, nessa lei, criar um crédito emergencial, onde esse agricultor, já que ele não está com DAP, ele não tem nenhuma referência, se ele for assentado ele não tem o documento da terra, se for no crédito fundiário também ele não tem a DAP. Então, eu estou propondo nesse meu relatório, que vai virar uma lei, de que o extensionista do estado, do município, ele pega uma alta declaração do agricultor, coloca essas informações num sistema da Anater e a Anater passa a ter um banco de dados, remunerar a extensão rural e esse agricultor receber esse recurso com juros de longo prazo, com carência, e quando ele for pagar em dia, ter um rebate. Por isso nós vamos criar na Anater também um banco, além de ajudar esses agricultores, nós vamos criar um banco de dados ali para o governo fazer um programa para que esses agricultores que não têm acesso a nada do governo, eles possam ascender com a sua renda, melhorar a sua renda. Então eles que hoje são invisíveis passará a existir para o governo em relação às políticas públicas para a agricultura familiar. Então, primeiro é isso, um programa de crédito emergencial. Isso ouvindo todas essas entidades que eu já relatei para vocês, além de ouvir a Conab, ouvir a Anater, o Ministério da Agricultura, o INCRA. Depois, o segundo eixo é comercialização, já que com essa pandemia, aqueles agricultores que não vendem para a merenda escolar, não vendem para o PA e não tem outros mecanismos de comercialização, eles vendiam diretamente para o consumidor ou nas feiras livres. Esses é que nós queremos atendê-los. Da mesma forma, o recurso, a comprovação vai ser esse formulário de autodeclaração acolhido pela empresa de assistência técnica e extensão rural e vem para esse banco de dados também da Anater. Bom, qual seria o preço? O preço já tem a tabela do governo, que é do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Bom, quem seriam esses agricultores? A lista vai ser passada para os estados, municípios, para as entidades de ATER, pela Conab e o Ministério da Cidadania, porque pelo CPF eles já sabem quem vende ou é beneficiado nos seus programas de governo. Ou seja, não são medidas estruturantes, mas são medidas para atender emergencialmente esses agricultores que mais precisam. E aí, nesse segundo mecanismo, nós estamos garantindo ali pagar o Garantia Safra, todos aqueles que estão adimplentes, aqueles municípios que estão adimplentes, que teve qualquer um dos laudos ali receber, garantir também aqueles do crédito fundiário, do Banco da Terra e da Cédula da Terra, as parcelas durante esse período de pandemia e lá para o final do contrato, garantindo ali a taxa de adimplência, ou seja, pagar depois em dia T o desconto. E o terceiro eixo são as dívidas rurais. Já tem um projeto que foi aprovado no Senado, nós queremos, no nosso projeto aqui, no nosso relatório, esses 24 projetos, e eu estou ouvindo também todos os deputados que apresentaram esses projetos, nós queremos colocar ali aquelas que não estão contempladas ainda nesse projeto de lei que foi aprovado no Senado. Então, portanto, vai ser
assim, muito intenso. Essa semana já foi muito intensa, de muito trabalho. Vou continuar trabalhando amanhã no feriado, sexta-feira, final de semana, para que na segunda-feira já tenhamos aí o nosso relatório de todas essas medidas de apoio emergencial à agricultura familiar. Eu quero agradecer a todos que estão nos apoiando, quem está nos acompanhando aqui nessa prestação de conta, né? Vou citar alguns que estão na minha tela aqui: o de Amparo, o Brandão, Maria Brandão, boa noite, deputado Zé Silva, muito obrigado, o Alessandro Xavier e também Clarinda Zacarias. Agradecer a todos que estiveram comigo aqui durante essa prestação de contas. Bem, para encerrar, eu quero desejar aí amanhã, dia de Corpus Christi, que a gente continue acreditando na nossa fé, na nossa solidariedade, na nossa união, para a gente manter e cada vez mais podermos, se Deus quiser, fazer essa travessia dessa pandemia, manter o distanciamento social, seguir todas as recomendações desse momento que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelas autoridades da saúde. Agradecer o Diogo, que está conosco aí, o Jander me perguntando do concurso da Emater, quando o Zema vai convocar. O Jander, não posso te dar essa resposta, mas compartilha. A Emater precisa contratar não só desse concurso, mas fazer outro concurso, precisa pelo menos de mais 500 extensionistas rurais. Mas fica aí, obrigado por você participar, tenho certeza que deve ter prestado o concurso, mas a minha atuação é no sentido de que o governo Zema possa chamar antes do concurso ter vencido a sua validade. E também quero dizer o seguinte: entre no nosso site, lá tem o telefone, o e-mail de toda a nossa equipe que estão trabalhando no distanciamento, no isolamento social, mas atendendo com carinho todas as demandas, todos vocês que fazem aí o pedido. Cadu Souza, muito obrigado. Rosinete Muniz, muito obrigado. Então, visita nossas redes sociais, meu Instagram, o Facebook, me acompanha aí, dê sua sugestão, manda suas propostas, critica o nosso trabalho, nos ajuda a fazer um mandato cada vez mais participativo. Berenice Honorato, que beleza, lá de Araxá, abraço aí para o Alexandre, a Berenice, com certeza dos melhores queijos do mundo, né? Não só comprovado por mim, mas também por todos que apreciam o queijo Minas, aquele feito com as tradições mineiras, especialmente o Alexandre e a Berenice, que eu estive lá como secretário de Agricultura, entregando lá o primeiro certificado quando ele foi lá, recebeu o seu CISB, né? Maria Beraldo Xavier, muito obrigado e um bom feriado amanhã para todos. Eu vou continuar trabalhando, fazendo essa relatoria, são 24 projetos, escutando todo mundo, para que na semana que vem nós tenhamos aí logo o relatório final. Diogo, muito obrigado. Diogo, que é lá do Cerro, né? Ele que estou intermediando com o Diogo aí para que o ministro Pontes faça uma live com ele, falando aí, incentivando a juventude a participar da política, né? Lucélia, muito obrigado também. Mas, Diogo, não, o queijo do Cerro é maravilhoso, o queijo do Cerro, do Cerrado, do Araxá, os queijos mineiros, ele tem assim a tradição e a história de Minas Gerais. Por isso, o Jocélio Melo também, muito obrigado. Então, gente, um abraço, muito obrigado de participar comigo aí dessa prestação de contas aí dessa semana. Vocês viram que foi muito intensa, né? Reuni com uns 4 ministros, com a diretoria do Banco do Brasil, com a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, meu amigo Heitor lá do Rio Grande do Sul, Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, muito obrigado a todos. Fabiana Coutinho, muito obrigado, assistindo também, a nossa equipe está ligada aí, Fabiana Coutinho está assistindo, a Jana está assistindo, Rincon está assistindo aí, está acompanhando. Muito obrigado a todos aí. Grande abraço, vamos juntos.